Democracia grega, professora Ieda Avênia. Democracia. O termo democracia é um conceito surgido na Grécia Antiga. Por cerca de um século, a partir de meados do século V a.C., Atenas viveu essa experiência política. A democracia ateniense era direta, ou seja, todos os cidadãos podiam participar da eclésia, que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos na ágora. Cidadania na democracia. Eram considerados cidadãos apenas os homens adultos maiores de 18 anos, nascidos de pai e mãe atenienses. Só as pessoas com esses atributos eram cidadãos da polis. Os cidadãos tinham 3 direitos essenciais: liberdade individual, igualdade em relação aos outros cidadãos perante a lei e o direito de falar nas assembleias. Os mistoi, uma espécie de pagamento diário aos cidadãos que desempenhassem funções públicas, e os soldos pagos aos remadores da frota ateniense asseguravam aos cidadãos mais pobres os recursos que lhe faltavam. Nesse gráfico, temos a representação do funcionamento da democracia ateniense. Como um órgão principal, temos a eclésia, a assembleia formada por todos os cidadãos que votam e aprovam as leis. Geralmente, a eclésia se reunia no Monte Pnix, onde estavam ali em média 6.000 pessoas para poder realizar essa votação. Podemos também entender esse poder do povo dividido em 3 categorias, o poder legislativo, judicial e executivo. O poder legislativo se referia à Bulé, a assembleia formada por 500 cidadãos que preparam as leis para serem aprovadas na eclésia. Ligados ao poder judicial estavam os tribunais, o Elileu ou Elieia, formado por 6.000 juízes que julgam os casos mais comuns. O Areópago, onde os antigos arcontes que julgam os crimes de homicídio e as questões religiosas. Além disso, temos o poder executivo, formado por magistrados, onde a gente tem 10 estrategos que comandam o exército e aplicam as leis, e 10 arcontes que presidem tribunais e organizam culto aos deuses. Vemos que o aspecto religioso é muito importante dentro desse contexto, por mais que haja essa inovação no sistema de governo. A democracia ateniense era uma democracia direta, porque todos os cidadãos participavam diretamente na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis, sem o recurso de representantes, como temos nos dias de hoje. Reunião da Eclésia. Em 431 a.C., havia cerca de 42.000 cidadãos com direito a participar das assembleias, mas a ágora não comportava esse número de pessoas. A eclésia podia se reunir na colina, na Praça Pnix, em uma superfície de 6.000 metros quadrados, com a capacidade para até 25.000 pessoas. Assim, embora houvesse 42.000 cidadãos, nunca mais de 25.000 votavam, e, em geral, menos pessoas tomavam parte na Assembleia. Como eu falei, geralmente eram 6.000. A eclésia se reunia ordinariamente 10 vezes por ano, mas para cada uma dessas vezes havia mais 3 encontros extraordinários. As sessões começavam ao raiar do sol e terminavam ao final do meio-dia. A fala na eclésia. Qualquer cidadão tinha o direito de pedir a palavra e ser ouvido. As proposições da eclésia eram enviadas à Bulé, onde eram comentadas e emendadas, retornando então para serem aprovadas pela Assembleia. A votação se dava levantando-se o braço. Embora todos os cidadãos tivessem o direito de falar na Assembleia, eram somente os oradores na prática que faziam uso da palavra, pois o demos soberano se reduzia, de fato, a uma minoria de cidadãos que tinha a possibilidade de assistir regularmente às sessões dirigidas por alguns homens mais influentes. O demos, definido como conjunto de cidadãos, era considerado soberano, e suas decisões só estariam submetidas às leis resultantes de suas deliberações. Nenhum cidadão podia deixar de submeter às leis sob a pena de sofrer as punições previstas. O caso mais célebre foi o julgamento e condenação do filósofo Sócrates, acusado de desrespeito às divindades e à religião. Das leis. Em Atenas havia 2 tipos de leis que tinham de ser respeitadas: as leis divinas, temes, dadas pela tradição, que não podiam ser alteradas pelos homens,
como o parricídio, o incesto e etc., e as leis feitas pelos seres humanos, que todos conheciam e eram reproduzidas por escrito em inscrições monumentais para que todos pudessem ver. As leis, uma vez aprovadas, deviam se aplicar a todos. Os que haviam votado contra ainda não podiam sair da cidade, ou seja, podiam deixar de ser cidadãos, mas, uma vez ficando, tinham de obedecer às decisões da maioria. Organização das reuniões da Eclésia e pautas. As reuniões da Eclésia eram organizadas pela Bulé, que se dedicava o ano inteiro a analisar todo tipo de questão, projetos de lei, supervisão da administração pública, da diplomacia, dos assuntos militares e etc., aconselhando a Eclésia sobre temas de interesse público. As reuniões da Bulé eram públicas e suas funções principais eram receber e enviar projetos de decretos para a Assembleia, aconselhar os magistrados e redigir os decretos. Podemos dizer que certas decisões administrativas, como é o caso das finanças públicas, ficavam também a cargo da Bulé. Escolha dos membros da Bulé. Os 500 cidadãos do Buleterion eram homens sorteados dentre as tribos, entre aqueles que se apresentavam como candidatos com mais de 30 anos de idade. Como participantes da Bulé, tinham de ficar um ano no cargo, dedicando-se a reuniões diárias. Acabaram por receber um mistoi. Entretanto, como se pagava muito pouco, havia mais candidatos ricos do que pobres. Os arcontes eram apenas os executores das decisões da Eclésia e da Bulé. Tinham poderes de manter a ordem e o respeito às leis e decretos. Os magistrados podiam ser homens eleitos pela Assembleia, no caso em que fossem ocupar cargos que necessitavam de alguma habilidade especial, como conhecimento de estratégias militares, ou escolhidos por sorteio entre os candidatos. Por fim, a Elieia, um tribunal popular que contava com milhares de juízes escolhidos por sorteio para os diferentes tribunais específicos, em geral com 501 membros, cada um responsabilizava-se pelas questões de direito da polis. Garantindo a participação dos mais pobres. A partir de 395 a.C., os cidadãos que participavam das assembleias também passaram a ter direito a receber um pagamento por sua presença. A ideia era que os cidadãos de menos posses, que trabalhavam para garantir seu sustento, pudessem assistir às reuniões e usufruir dos direitos políticos do mesmo modo que os mais abastados. Participação política efetiva. Calcula-se que em 431 a.C. havia mais de 300 mil habitantes na Ática, região que compreendia tanto a parte urbana como a rural da cidade de Atenas. Nesse total, os cidadãos não eram a maioria da população. Os escravos, os estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças não tinham qualquer direito político. Metecos. Os estrangeiros residentes eram chamados de metecos. Além dos impostos, eram obrigados a pagar uma taxa especial e também prestavam um serviço militar. Estavam autorizados a atuar em diversas profissões e, de fato, exerciam a maior parte das atividades econômicas, artesanais e comerciais que os cidadãos tendiam a desprezar. Vários estrangeiros se destacaram como artistas e intelectuais, como os sofistas e o próprio Aristóteles. Eram responsáveis por boa parte do desenvolvimento e da prosperidade de Atenas. Entretanto, além de não terem direitos políticos, eram proibidos de se casarem com mulheres atenienses, sendo tratados como pessoas de segunda classe até a sua morte. Os escravos atenienses eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra, gregos ou bárbaros e seus descendentes considerados basicamente como instrumentos vivos. Alguns trabalhavam nas minas de prata, das quais se extraíam metal para armamentos, ferramentas e moedas, enquanto outros eram escravos rurais. A grande maioria da população escrava, contudo, era composta de escravos urbanos empregados nas mais variadas tarefas e ofícios, permitindo que seus senhores se ocupassem da vida política. Mulheres. Durante muito tempo predominou a visão de que as mulheres na antiguidade grega e mais especificamente na Atenas clássica estavam excluídas da política. No entanto, nos últimos 20 anos, estudos utilizando as mais diversas fontes têm destacado a capacidade das mulheres de atuar no espaço político e agir politicamente. Segundo a historiadora Violane Couchet,
A questão do uso moderno do conceito de democracia e direitos civis ofuscaram a possibilidade de compreender a ação política das mulheres, uma vez que elas não votavam na eclésia. Além disso, havia o olhar misógino e sexista dos autores da antiguidade, como em Aristóteles, Simônides de Amorgos, Aristófanes ou os poetas trágicos, que tratavam as mulheres como um grupo distinto e hostil aos homens. As mulheres eram cidadãs, sendo submetidas às mesmas restrições de comportamento que os homens cidadãos, restrições de adequação de sua pessoa com as regras de atribuição das funções cívicas. Enquanto membros legítimos da casa, oikos, as cidadãs jamais são tratadas como estrangeiras e menos ainda como escravas, por exemplo. Embora as mulheres não tivessem o arcai politicae, ou seja, o direito de voto e de ocupar cargos, sua atuação política se dava por meio de privilégios. Os documentos os designam como timai, também chamados de honras e também direitos. Estes podiam advir do nascimento, da idade ou do sexo, e mesmo serem adquiridos por decisão do povo. Esses direitos também podiam ser perdidos por decisão do povo. As cidadãs podiam, além disso, falar diante dos atenienses, e como é conhecido no caso de Agariste, esposa de Alquemiônidas, que denunciou ao conselho 3 cidadãos que teriam participado da paródia do ritual dos mistérios em Atenas em 415 a.C., e que Andocides fez comparecer ao tribunal em 399. A sobre-representação de cidadãos em relação às cidadãs no processo se explica, sem dúvida, pelo contexto dos documentos que emanam de uma prática política masculina. A Guerra de Peloponeso, o conflito que opôs Atenas e Esparta, pôs fim ao período clássico da democracia. Ao fim dessa guerra, em 404 a.C., Atenas sofreu um golpe de Estado que colocou no poder 30 oligarcas, os chamados 30 tiranos, que, mesmo tendo sido logo expulsos, abalaram o regime democrático ateniense, já frágil economicamente, após sua derrota para Esparta. Após a Guerra de Peloponeso, ambas as cidades que lideraram o conflito estavam enfraquecidas. Segundo Aristóteles, a tirania é o governo de um homem só em benefício do governante, a oligarquia em benefício do rico, a democracia em benefício do pobre. A vida política apresenta características distintas em cada tempo e lugar, mas podemos dizer que as comunidades helênicas buscaram formas de constituição de um Estado ideal que minimizasse o conflito social, o interesse de uma vida agradável para todos os cidadãos.